Todas as glórias são a Srila Prabhupada, Bhaja Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadara, Sri Vasa, de Goura Bhakta Vrindam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje falaremos o capítulo 23 do canto 10 do Srimad Bhagavatam, intitulado As esposas dos Brahmanas são abençoadas. Vamos fazer então um resumo desse capítulo, que descreve como o Senhor Krishna, após induzir os vaqueirinhos a mendigar comida, mostrou misericórdia às esposas de alguns brahmanas que executavam sacrifício e fez com que os próprios brahmanas sentissem remorso. Ao sentirem-se muito famintos, os vaqueirinhos perguntaram a Sri Krishna sobre um modo de obter comida, e ele os enviou a mendigar um pouco de comida a um grupo de brahmanas que estava executando um sacrifício ali perto. Mas aqueles brahmanas ignoraram os meninos, achando que Sri Krishna era um ser humano comum. Os meninos regressaram desapontados, mas o Senhor os enviou de novo, aconselhando-os a mendigar a comida às esposas dos brahmanas. Essas senhoras haviam ouvido falar das qualidades transcendentais de Krishna e estavam muito apegadas a ele. Então, logo que souberam que Krishna estava nas imediações, foram até ele bem depressa, levando todas as 4 variedades de alimento. Dessa maneira, elas ofereceram a si mesmas a Krishna. Krishna disse às mulheres que, embora se possa desenvolver transcendental amor por ele, vendo a forma de sua deidade no templo, meditando sobre ele e cantando suas glórias, não é possível alcançar este resultado pelo simples fato de estar em sua presença física. Ele aconselhou-as que, como elas eram esposas, seu dever específico era ajudar seus maridos a executar sacrifícios. Ele, portanto, as instruiu a voltar para casa. Quando as senhoras voltaram para casa, seus esposos brahmanas logo sentiram remorso e lamentaram. Para qualquer pessoa hostil a Krishna, seus 3 nascimentos, seminal, bramínico e sacrificial, são todos condenados. Por outro lado, estas mulheres que não se submeteram aos processos purificatórios da classe bramínica, nem executaram nenhuma austeridade nem rituais piedosos, conseguiram, através da devoção a Krishna, cortar facilmente o vínculo da morte. Visto que todo desejo do Senhor Krishna é satisfeito por completo, seu mendigar de alimento era apenas um ato de misericórdia para nós, brahmanas. Todos os frutos do sacrifício védico e, de fato, tudo na terra são suas opulências. Porém, devido à ignorância, não fomos capazes de apreciar este fato. Tendo falado estas palavras, todos os brahmanas ofereceram reverências ao Senhor Sri Krishna com a esperança de anular sua ofensa. No entanto, por medo do rei Kamsa, não foram ver o Senhor em pessoa. Assim terminamos o resumo desse capítulo, que é a continuação do final do outro, que se diz que os vaqueirinhos que estavam apacentando as vacas, depois de um longo tempo na floresta, se sentiram afligidos pela fome. E aí, o outro capítulo, esse capítulo que vamos falar agora, tem a narrativa
de como Krishna fez os vaqueirinhos irem procurar comida. Então, iniciamos aqui o verso 1. Os vaqueirinhos disseram: ó Rama de braços poderosos, ó Krishna, castigador dos perversos, estamos sendo atormentados pela fome e deveis fazer alguma coisa. Shukadeva Goswami disse: solicitado então pelos vaqueirinhos, a Suprema Personalidade de Deus, o filho de Devaki, respondeu o seguinte, desejando agradar a algumas de suas devotas, que eram esposas de Brahmanas. O Senhor Krishna disse: por favor, ide à arena de sacrifício, onde um grupo de Brahmanas, versados nos preceitos védicos, estão executando agora o sacrifício Andirasa para lograr a promoção aos céus. Ao chegardes lá, meus queridos vaqueirinhos, apenas pede alguma comida. Declarai-lhes o nome de meu irmão mais velho, o Supremo Senhor Balarama, e também o meu, e explicai que fostes enviados por nós. Instruídos dessa maneira pela Suprema Personalidade de Deus, os vaqueirinhos foram lá e submeteram-lhes seu pedido. De mãos postas em súplica, eles apresentaram-se diante dos Brahmanas e depois prostraram-se no chão para oferecer respeito. Os vaqueirinhos disseram: ó deuses terrestres, por favor, ouve-nos. Nós, vaqueirinhos, estamos cumprindo as ordens de Krishna e fomos mandados aqui por Balarama. Desejamos todo o bem para vós. Por favor, reconhecei nossa chegada. O Senhor Balarama e o Senhor Krishna, Achyuta, estão apacentando suas vacas não muito longe daqui. Estão com fome e querem que lhes deis um pouco de vossa comida. Portanto, ó Brahmanas, ó melhores dos conhecedores da religião, se tendes fé, dai-lhes um pouco de comida, por favor. Exceto durante o intervalo entre a iniciação do executor do sacrifício e o efetivo sacrifício do animal, ó puríssimos Brahmanas, não é contaminante, nem mesmo para o iniciado, partilhar alimento, pelo menos em sacrifícios que não o Sautramani. Os Brahmanas ouviram esta súplica da Suprema Personalidade de Deus e ainda assim recusaram-se a atendê-la. De fato, eles estavam cheios de desejos mesquinhos e enredados em rituais elaborados. Embora se julgassem avançados em conhecimento védico, eles eram, na realidade, todos inexperientes. Embora os ingredientes da execução do sacrifício, o lugar, o tempo, a parafernália específica, os mantras, os rituais, os sacerdotes, os fogos, os semideuses, o oficiante, a oferenda e os resultados benéficos até então não vistos, sejam todos meros aspectos da opulência do Senhor, os Brahmanas, graças à sua inteligência pervertida, viram o Senhor Krishna como um ser humano comum. Eles não foram capazes de reconhecer que Krishna é a suprema verdade absoluta, a manifestação direta da personalidade de Deus, a quem os sentidos materiais de ordinário não podem perceber. Assim, confundidos por sua errônea identificação com o corpo mortal, não lhe mostraram o devido respeito. Quando os Brahmanas não responderam nem sim nem não, ó castigador do inimigo Parikshit, os vaqueirinhos retornaram desapontados a Krishna e Rama
e contaram-lhe todo o fato. Depois de ouvir o que acontecera, a suprema personalidade de Deus, o Senhor do universo, simplesmente riu. Então voltou a falar aos vaqueirinhos, mostrando-lhes como os homens agem neste mundo. O Senhor Krishna disse: dizei às esposas dos Brahmanas que eu cheguei aqui com o Senhor Sankarsana. Com certeza, elas vos darão toda a comida que desejardes, pois têm muita afeição por mim, e de fato, com sua inteligência, residem em mim apenas. Os vaqueirinhos então foram à casa onde se encontravam as esposas dos Brahmanas. Lá, os meninos viram aquelas castas senhoras sentadas, belamente enfeitadas com finos adornos. Prostrando-se diante das senhoras Brahmanas, os meninos dirigiram-se a elas com toda a humildade. Os vaqueirinhos disseram: reverências a vós, ó esposas dos eruditos Brahmanas. Tende a bondade de ouvir nossas palavras. O Senhor Krishna, que está passando, não muito longe daqui, enviou-nos até vossa casa. Ele veio de longe com os vaqueirinhos e o Senhor Balarama, apacentando as vacas. Agora está com fome. Então deve-se dar alguma comida para ele e seus companheiros. As esposas dos Brahmanas viviam ansiosas por ver Krishna, pois suas mentes tinham sido encantadas por descrições sobre ele. Assim, logo que ouviram que ele chegara, ficaram muito excitadas, levando consigo em grandes vasilhas as 4 espécies de alimento, cheias de finos sabores e aromas. Todas as senhoras adiantaram-se para encontrar o seu amado, assim como os rios correm para o mar. Embora seus esposos, irmãos, filhos e outros parentes tentassem proibi-las de ir, sua esperança de ver Krishna, cultivada pelo fato de terem ouvido extensamente sobre suas qualidades transcendentais, triunfou. Ao longo do rio Jamuna, num jardim decorado com botões de árvore Ashoka, elas o avistaram passeando em companhia dos vaqueirinhos e de seu irmão mais velho, Balarama. Sua tez era azul escura e seus trajes dourados, com uma pena de pavão, minerais coloridos, raminhos de botões de flores e uma guirlanda de flores e folhas silvestres. Krishna estava vestido tal qual um dançarino profissional. Uma de suas mãos repousava no ombro de um amigo e a outra girava um lótus. Lírios enfeitavam-lhe as orelhas, seu cabelo deslizava sobre as bochechas e havia um sorriso em seu rosto de lótus. Ó governante dos homens, por longo tempo aquelas senhoras brahmanas tinham ouvido falar sobre Krishna, seu amado, e as glórias do Senhor haviam se tornado o ornamento constante de seus ouvidos. De fato, suas mentes viviam absortas nele. Através das aberturas de seus olhos, agora elas forçaram Krishna a entrar em seus corações. E então abraçaram-no dentro de si demoradamente. Dessa maneira, abandonaram por fim a dor decorrente da saudade dele, assim como os sábios abandonam a ansiedade do falso ego, abraçando sua mais recôndita consciência. O Senhor Krishna, que testemunha os pensamentos de todas as criaturas, compreendeu como aquelas senhoras tinham abandonado todas as esperanças mundanas e vindo ali apenas para vê-lo.
Então ele, com um sorriso no rosto, disse-lhes o seguinte: o Senhor Krishna disse: bem-vindas, ó afortunadíssimas senhoras. Por favor, sentai-vos e ficai à vontade. Que posso fazer por vós? É muito conveniente que tenhais vindo aqui me ver. De certo, as personalidades peritas, que podem ver seu próprio verdadeiro interesse, prestam serviço devocional imotivado e ininterrupto diretamente a mim, pois sou muito querido à alma. É apenas em virtude do contato com o eu que a força vital, a inteligência, a mente, os amigos, o corpo, a esposa, os filhos, a riqueza e assim por diante são queridos à pessoa. Portanto, que objeto pode ser mais querido do que o próprio eu? Deveis, regressar à arena de sacrifício, porque vossos esposos, os eruditos brahmanas, são pais de família e precisam de vossa ajuda para concluir seus respectivos sacrifícios. As esposas dos brahmanas responderam: ó Todo-Poderoso, por favor, não faleis palavras tão cruéis. Ao contrário, deveis cumprir vossa promessa de sempre reciprocar com vossos devotos na mesma altura. Agora que alcançamos vossos pés de lótus, só queremos permanecer aqui na floresta para podermos levar sobre nossas cabeças as guirlandas de flores, de folhas de tulasi, que, porventura, chutardes desdenhosamente com vossos pés de lótus. Estamos prontas para abandonar todos os relacionamentos mundanos. Nossos maridos, pais, filhos, irmãos e outros parentes e amigos já não nos acolherão de volta. E como alguém mais poderá dispor-se a dar-nos refúgio? Portanto, já que nos atiramos a vossos pés de lótus e não temos nenhum outro destino, por favor, ó castigador dos inimigos, concedei nosso desejo. A Suprema Personalidade de Deus respondeu: asseguro-vos que nem vossos maridos, nem vossos pais, irmãos, filhos e outros parentes, nem a população em geral, sentirão hostilidade para convosco. Vou pessoalmente informá-los sobre a situação. De fato, até mesmo os semideuses expressarão sua aprovação. O fato de permanecerdes em minha associação corpórea com certeza não agradaria às pessoas deste mundo. Tampouco seria esta a melhor maneira de aumentardes vosso amor por mim. Ao contrário, deveis fixar a mente em mim e muito em breve me alcançareis. E é por ouvir sobre mim, ver a forma de minha deidade, meditar em mim e cantar meus nomes e glórias que se desenvolve o amor por mim, e não pela proximidade física. Portanto, por favor, retornai a vossos lares. Então, Sri Shukadeva Goswami disse: depois de receberem essa instrução, as esposas dos brahmanas regressaram ao local do sacrifício. Os brahmanas não encontraram falta alguma em suas esposas e, junto com elas, concluíram o sacrifício. Quando uma das senhoras, que fora retida à força por seu esposo, ouviu as outras descrevendo o Supremo Senhor Krishna, ela o abraçou em seu coração e abandonou o corpo material, o fundamento da escravidão à atividade humana. Govinda, a Suprema Personalidade de Deus, alimentou os vaqueirinhos com aquelas 4 variedades de alimento,
Então, o Todo-Poderoso Senhor, em pessoa, partilhou das preparações. Assim, o Senhor Supremo, que aparecera como um ser humano para executar seus passatempos, imitava os costumes da sociedade humana. Ele sentia prazer em agradar as suas vacas, amigos, vaqueirinhos e namoradas com sua beleza, palavras e ações. Os brahmanas então caíram em si e passaram a sentir grande remorso. Eles pensaram: pecamos, pois negamos o pedido dos dois senhores do universo, que enganosamente apareceram como seres humanos comuns. Atentando para a transcendental devoção pura de suas esposas pelo Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, e vendo sua própria falta de devoção, os brahmanas sentiram muito arrependimento e passaram a se condenar. Os brahmanas disseram: para o inferno com nossas 3 classes de nascimento, nosso voto de celibato e nossa extensa erudição, para o inferno com nossa procedência aristocrática e nossa perícia nos rituais de sacrifício. Tudo isso é condenado porque somos hostis à transcendental personalidade de Deus. Se a potência ilusória do Senhor Supremo de certo confunde até mesmo os grandes místicos, que se dizer de nós? Como brahmanas, supõe-se que sejamos os mestres espirituais de todas as classes de homens. Todavia fomos confundidos quanto ao nosso verdadeiro interesse próprio. Vede só o amor ilimitado que estas mulheres desenvolveram pelo Senhor Krishna, o mestre espiritual do universo inteiro. Este amor rompeu-lhes os próprios grilhões da morte, representados por seu apego à vida familiar. Estas mulheres jamais se submeteram aos ritos purificatórios pertencentes à classe daqueles 2 vezes nascidos, nem viveram como brahmacharis no ashrama do mestre espiritual, tampouco praticaram austeridades, especularam sobre a natureza do eu, seguiram as formalidades de limpeza ou se ocuparam em rituais piedosos. Elas, entretanto, têm devoção firme pelo Senhor Krishna, cujas glórias são cantadas pelos sublimes hinos dos Vedas, e que é o mestre supremo de todos os mestres do poder místico. Nós, por outro lado, carecemos de semelhante devoção pelo Senhor, embora tenhamos executado todos esses processos. De fato, fascinados como estávamos por nossos afazeres domésticos, desviamo-nos por completo da verdadeira meta da vida. Mas agora, vede só como o Senhor, através das palavras destes simples vaqueirinhos, fez-nos lembrar do destino último de todos os verdadeiros transcendentalistas. De outra maneira, por que o controlador supremo, cujos desejos já estão todos cumpridos e que é o amo da liberação e de todas as outras bênçãos transcendentais, encenaria essa dissimulação para nós, que sempre devemos ser controlados por ele? Ávida pela oportunidade de tocar-lhe os pés de lótus, a deusa da fortuna perpetuamente o adora com exclusividade, deixando de lado todos os demais e renunciando a seu orgulho e inconstância. Que ele mendigue, Krishna, é sem dúvida espantoso para todos. Todos os aspectos do sacrifício,
o local e o momento auspiciosos, os vários artigos de parafernália, os hinos védicos, os rituais prescritos, os sacerdotes e os fogos de sacrifício, os semideuses, o patrono do sacrifício, a oferenda sacrificial e os resultados piedosos obtidos, são todos meras manifestações de suas opulências. Contudo, embora tivéssemos ouvido dizer que a suprema personalidade de Deus, Vishnu, o Senhor de todos os controladores místicos, nascera na dinastia Yadu, fomos tão tolos que não pudemos reconhecer que Sri Krishna não era outro senão Ele. Ofereçamos nossas reverências ao Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus. Sua inteligência jamais se confunde, ao passo que nós, perplexos com seu poder de ilusão, estamos simplesmente a vagar pelos caminhos do trabalho fruitivo. Fomos confundidos pela potência ilusória do Senhor Krishna e por isso não pudemos compreender sua influência como a original personalidade de Deus. Agora, esperamos que Ele tenha a bondade de perdoar a nossa ofensa. Refletindo dessa maneira sobre o pecado que cometeram por desprezar o Senhor Krishna, eles ficaram muito ansiosos por vê-lo, mas em virtude do medo ao rei Kamsa, não ousaram ir a Vraja. E assim, terminamos esse maravilhoso capítulo 23, que tem assim, um ensinamento assim, bem profundo mesmo, mostrando que os ditos brahmanas, a classe inteligente da humanidade, que adora Deus assim, através de cerimônias, rituais e tudo mais, muitas vezes se perdem nessa ritualística, não alcançando essa simplicidade que as gopis, que as suas esposas tinham. Então, nesse passatempo demonstra que, apesar deles terem toda essa parafernália, esse conhecimento sobre Deus, quando Krishna se apresentou ali para pedir comida, um arranjo de Krishna para aparecer ante eles, eles recusaram cessar os seus rituais, porque estavam muito ocupados em rituais, em fazer, acender o fogo, oferecer cerimônias, e também sabe-se que muitas cerimônias se destinam a ir para os planetas celestiais. Então a alma, que está meio que se identificando com o corpo material, fica nessa viagem. E aí Krishna se apresentou para os brahmanas primeiro, já que eles são o cabeça da vida espiritual, porém eles perderam essa chance de se aproximar de Krishna, oferecendo o alimento para Deus, porque na verdade Krishna ele não sente fome, nem os vaqueirinhos, mas tudo é feito como um arranjo aparentemente comum da vida humana, e Krishna vai fazendo esses arranjos para aparecer para aquelas pessoas que realmente estão cultivando a vida espiritual e desejando com devoção. Então os brahmanas aparentemente desejam Deus assim, mas se perdem na ritualística, ou se perdem também em muito conhecimento, e quando Krishna aparece eles não conseguem perceber Krishna. E no fim aqui do Bhagavad Gita até falam também que eles estavam com medo de Kamsa, mesmo sabendo assim, tendo realizado depois quem era Krishna, eles não foram em Vrindavana, em Vrajabhumi, porque tinham medo de que fossem descobertos e que Kamsa os matassem. Dessa forma, isso aí é pensamento do falso ego, está se identificando com o corpo, com medo de morrer. Porém, as esposas dos brahmanas, quando os brahmanas rejeitaram Krishna, pediu aos vaqueirinhos, vão lá e peçam a comida para as esposas dos brahmanas, porque elas estão sempre pensando em mim,
E aí tem essa colocação de que diz que de tanto as gopis ouvirem, né, sobre Krishna, a descrição de Krishna, elas não conheciam assim Krishna pessoalmente, né? Então aqui também faz um comparativo a nós todos os dias ouvirmos sobre Krishna, sobre o que as instruções dele, né? O que ele fala, as qualidades de Krishna, e assim, se estamos sempre pensando em Deus com o coração entregue, nem simples assim, nem precisa de você estar realizando tantos rituais, nada disso. Krishna, ele está no seu coração, ele está observando a natureza da sua devoção por ele. Krishna só quer o amor, né, do seu devoto. E assim Krishna deu essa oportunidade a essas senhoras dos Brahmanas, que imediatamente, quando viram que Krishna estava na área, nem pensaram em nada. Contra a sua família, contra as tradições, muitas delas, né, foram impedidas, né, tentaram impedir a ida delas até Krishna, mas quando você está com um amor real a Deus, você não mede esforço nenhum, não há nenhuma barreira nesse mundo material quando você realmente quer encontrar Deus. E aí essas senhoras foram, né, ter esse encontro íntimo com Deus para satisfazer os seus desejos. Então elas queriam estar com Krishna. E aí receberam a dádiva, a bênção de que logo, logo, né, após a morte, né, elas iriam se encontrar definitivamente com Krishna, né, no mundo espiritual. E assim Krishna falou, não é fisicamente que você tem que querer estar comigo, mas por estar sempre pensando em mim, no meu nome, né, nas minhas atividades, nos meus passatempos, é a forma como você vai estar junto comigo, porque tudo é absoluto, né? Então depois ele falou, depois lá em Vrindavana você vai estar comigo fisicamente, assim, pessoalmente, né? Dessa forma, né? Então Krishna está dando a instrução nesse capítulo assim, que é muito íntima, né? Muito simples também, que fala simplesmente renda-se a mim, pense em mim, tente viver com sua mente fixa em mim, como essas senhoras dos Brahmanas, e eu vou aparecer para você, eu vou fazer algum arranjo para de alguma forma tocar o seu coração. Assim como elas olharam para Krishna assim, e absorveram Krishna dentro de seus corações. É dessa forma, né? Esse ponto que nós temos que chegar. E depois os Brahmanas, né, realizaram isso também, que, poxa, a gente está aqui fazendo esses rituais para buscar Krishna, porém quando Krishna apareceu junto com o Balarama, nós nem demos atenção para isso, né? Que absurdo. Então eles ficaram assim com muita raiva deles mesmos e realizaram que adianta tanto ritual, tanto isso, tanto aquilo, tanto conhecimento, se nós não conseguimos manifestar esse amor por Krishna como as nossas esposas, que nunca fizeram nada assim demais, né? Brahmachari, celibato e tantas outras regras e regulações, mas que simplesmente por ouvirem constantemente as descrições de Krishna, dos passatempos de Deus, elas se apegaram de tal forma que Krishna fica muito satisfeito, né? Quando você está pensando nele assim com intensidade, com rendição, Krishna sabe quem está rendido a ele e faz arranjo na vida, né, tanto material quanto espiritual, para se manifestar. É dessa forma que você consegue adquirir, né, o amor puro por Krishna, quando você está absorto de coração nos tópicos, né, relacionados a Krishna. Então isso aí, dentro da vida espiritual, é mais importante do que estar propriamente presente, né, com Krishna na forma pessoal dele. Essa é a natureza de Vrindavana, né? Só de você pensar em Krishna, Krishna já está mais presente no seu coração do que estando ele fisicamente assim presente. É assim que se constitui, né, a natureza emotiva e psíquica, né, vamos dizer assim, do mundo espiritual.
Todo mundo pensando em Krishna, amando Krishna, tudo acontecendo em perfeição completa de amor sublime. E as gopis, elas são, né, mestras nisso, né, de estar sempre assim, pensando avidamente em se encontrar com Krishna. E como nos ensinou o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, essa separação, esse sentimento de separação que as gopis têm por Krishna é maior do que o sentimento de encontro. Porque essa separação gera um amor assim tão intenso, que é maior do que você estar junto com Krishna, né? A gente pode ver esse exemplo aqui no mundo material, que quando você gosta de uma pessoa e quando ela está ausente, você fica assim pensando o tempo todo em encontrá-la, mas quando você está com a pessoa em si, assim, já não tem aquela saudade, aquele sentimento mais aflorado do amor, né, da vontade de encontrar. E Chaitanya Mahaprabhu veio explicar isso, né, quando ele fez o papel aqui no humor de Srimati Radharani, ele demonstrou isso. Então Chaitanya Mahaprabhu estava sempre assim com muita saudade de Krishna, e isso criava um êxtase em seu coração que, uau, né, era o que ele veio ensinar para a gente. Então, quanto mais a gente lê aqui os passatempos de Krishna, quanto mais lê as instruções, mas sempre assim, sentindo essa vontade real de estar com Deus, ou de estar com Ele nessas narrativas, o nosso coração vai sempre brilhar cada vez mais, seja no sentimento de separação ou de encontro. Mas esse sentimento de separação é mais assim, elevado, né? Então o Chaitanya Mahaprabhu veio ensinar isso, né? Não fique com vontade de estar com Krishna, seja aqui ou no mundo espiritual, mas simplesmente absorva a sua mente nos tópicos relativos a Krishna. Por isso Chaitanya Mahaprabhu fala todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Criem, né, entre vocês essa comunhão, essa associação de estar sempre falando sobre Krishna, cantando seus santos nomes, ouvindo sobre Krishna. Isso aí vai criar uma atmosfera absoluta, vai criar uma realidade de Vrindavana no coração de cada devoto. E é assim que Deus se associa com cada alma, né, com cada parte integrante dele, aonde você estiver. Então, a realização é de você com Krishna, né? E aí você, em amor divino, em êxtase do Espírito, você passa a ser um expansor, né? Alguém que está expandindo a consciência de Krishna para outros corações. A intenção de Krishna é expandir eternamente essa ligação das almas com Ele, e isso vai aumentando o oceano de bem-aventurança da existência, e aí Krishna vai criando mais e mais partes saindo dele, expandindo, e essas pessoas tomando consciência dele cada vez mais, e essa é a glória do mundo espiritual, né? É a felicidade máxima, todo mundo sendo feliz em Deus, meditando nele, pensando em seus passatempos, né? E se divertindo com Deus, porque a vida espiritual é uma diversão, né? Quando você está amando Deus, né? Até aqui no mundo material, né? Quando você ama outra pessoa, geralmente isso ocorre assim na juventude ou na meninice, geralmente assim você sente que o mundo fica todo cor-de-rosa, né? O mundo pode estar caindo, mas você está ali super feliz com esse sentimento amoroso e que você vai encontrar a sua amada, e que sua amada é tudo na sua vida, né? Aqui nesse mundo material. Isso você está sentindo com o falso ego, mas esse amor é um reflexo do amor a Deus. É dessa forma que as gopis amam a Deus, mas você imagina isso aí, né, infinitas vezes multiplicado por esse amor que a gente experimenta aqui como um estágio inicial, né, do amor a Deus que nós vamos sentir em alguma etapa do nosso desenvolvimento aqui na consciência espiritual. Então esse capítulo ele está abrangendo tudo isso, né? Mostrando que essas senhoras, as esposas dos brahmanas, foram
simplesmente abençoadas, né, de todas as maneiras, porque elas estavam em casa ali, sempre lembrando de Krishna, e de repente, assim, do nada, Krishna aparece só para satisfazer as gopis e mostrar para elas que tudo bem, é isso mesmo, continuem pensando em mim. Eu me apresentei agora para vocês, né, pessoalmente, mas não há diferença de você estar pensando em mim e eu junto com você pessoalmente. Mantenham essa saudade de mim, que eu no seu coração vou intercambiar um relacionamento interno que só você vai entender. Só os devotos puros podem entender, né? Quem é Krishna, quando eles também estão ali adorando a deidade, eles podem ver Krishna pessoalmente, diretamente. Porque o amor que eles têm no coração é prema, né? Amor puro por Deus. Já o neófito, quando olha a deidade, uma pessoa comum, não entende que é Krishna ali. Está vendo mais tipo um boneco, né? Dessa forma, né? Mas o devoto puro consegue ver Vrindavana, consegue ver Krishna na forma da deidade, consegue ver Krishna no coração de todos os seres, consegue ver a natureza material como uma manifestação de Krishna. E assim, essa é a natureza de Vrindavana em nosso coração. Quem atinge essa posição se torna, né, uma pessoa perfeita. E aqui também nesse capítulo tem uma parte que uma das senhoras lá dos Brahmanas, que era assim a mais forte em devoção por Krishna, ela foi impedida assim, de todas as maneiras, né? Não deixaram ela sair de casa de nenhuma forma para ver Krishna. Então, ela era a maior devotaça assim, de todas as senhoras. Porém, quando soube, né, que ela não ia conseguir ver Krishna, ela simplesmente morreu, né? Abandonou o corpo, assim. Preferia não existir mais do que não ver Krishna. Imagina o tamanho dessa potência de devoção. Aí é dito aqui, né, nesses versos, que imediatamente ela assumiu uma forma espiritual e voltou para o mundo espiritual. Então, Krishna, quando vê uma devoção desse modo, né, imagina, ele vai te levar assim, imediatamente você vai abandonar seu corpo. Então, temos que almejar isso, né? Essa devoção que cria uma situação em que, se você for impedido pela energia material, né, ou pela Maya, ou pelos agentes de Maya que representam seus esposos, seus filhos, né, sua família e tudo aquilo, né, que está à sua volta, Krishna às vezes te tira desse corpo, porque ele fala, não, esse devoto é muito assim, maravilhoso. E aí ela voltou, né, para o mundo espiritual, mas ela indo para o mundo espiritual e as outras senhoras estando pensando em Krishna, é a mesma coisa. E elas estavam se preparando e Krishna falou, não, volta lá, vive com seus esposos, né, ajudem eles nos rituais, já que eles são brahmanas e que eles fazem toda, né, essa questão de estar vivendo nesse ritualismo, nessas cerimônias, que são bons também, fazem parte, né, para ajudar o mundo, para intercambiar energia com semideus e tudo mais. Então, Krishna falou, vão para lá, fiquem com seus esposos, né, continuem meditando em mim com muita força, com muito amor, e ao final de suas vidas, eu prometo para vocês que, por lembrarem sempre de mim com esse amor, né, concentrado, com certeza vocês, ao abandonarem essas formas físicas, vocês vão voltar diretamente para o mundo espiritual. É esse o convite que Krishna está nos fazendo aqui no Bhagavad Gita, quando ele vem, né, recitar suas instruções, e também aqui, através da leitura desses passatempos, devemos entender esses pormenores do amor a Deus. Se você tem uma forma humana, faça esse sacrifício de tentar, acima de todas as coisas, de todos os empecilhos ou dificuldades materiais, ficar situado sempre nesse amor a Deus, e faça esse programa diário de sempre cantar o nome de Deus e de lembrar, de alguma forma você está associado com tópicos do Senhor Krishna,
e também ter relações saudáveis com pessoas que estão rendidas ao Senhor Krishna e, né, associadas com esse conhecimento maravilhoso. Essa é a glória do Srimad Bhagavatam, quando podemos assim, né, entrar assim, vamos dizer, nos mistérios do amor divino que acontece em cada passatempo. Então esse é o humor, né, de Vrindavana, que é maravilhoso e que nós temos que realmente fazer um mínimo esforço para atingir esse ponto em que vamos galgando o progresso espiritual até esse ponto que essa senhora aqui, esposa dos Brahmanas, fez, né? Uma devoção assim, incontida por Deus. Quando você atinge esse ponto dessa devoção, já não há mais possibilidade de você manter o seu espírito preso a um falso ego na energia material, né? Então, você fica completamente purificado e, vamos dizer assim, se dissolve dessa natureza material e volta para a sua posição original no mundo espiritual, com o corpo espiritual, onde você é um servo eterno amoroso de Krishna e vai participar dos passatempos diretamente com Krishna. Entende? Então, espero que vocês tenham gostado, né, desse capítulo 23, do canto 10. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna, a Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribo.